assunto para tratar hoje. A gente tem muita coisa para falar, importantíssima, a respeito do livro de Josué, e tem a ver com tudo aquilo que a gente vem tratando desde o livro de Gênesis, desde lá do chamado de Abraão, do início do povo de Israel, e a gente tem aqui um complemento muito bom em cima daquilo que os irmãos têm aprendido até aqui, tá bom? Olha, a irmã aqui pergunta, tem um irmão, tá, perguntaram aqui se a live fica salva. Sim, essa live vai ficar salva por 24 horas aqui no YouTube, tá bom? Você tem esse tempo para poder assistir. Depois vai lá para a nossa plataforma de cursos do Instituto de Aperfeiçoamento Cristão. E o que é a plataforma de cursos? É uma plataforma que, em resumo, tem todos os nossos cursos. São 10 cursos, tá bom? São 10 cursos. Então, essa plataforma tem todos os nossos cursos lá dentro, tá? É simplesmente isso, cursos extraordinários, desde teologia superior a curso avançado em interpretação bíblica, tem todos os nossos cursos, inclusive esse curso aqui, a Jornada Bíblica Livro por Livro. Bom, vamos dar início então? Olha, vamos lá, deixa eu ver só se. Perfeito. Tá bom, está certo. Irmãos, veja só, livro, tá? A gente pode começar aqui falando do livro de Josué, a gente pode começar pelo nome, tá? O nome Josué vem da versão latina, da Vulgata Latina, tá bom? Que era ali de Josué o nome, e a gente herdou da Vulgata Latina o nome Josué. É fato que Josué é um equivalente hebraico, tá? Que significa Jesus, tá? Jeová é salvação, tá bom? Então, irmãos, qual é o período, tá bom? Qual é o período aí do livro de Josué? O período do livro de Josué está compreendido entre 25 anos, tá bom? 25 anos de liderança de Josué na frente do povo, desde quando Moisés morreu, Josué assumiu a missão, assumiu a missão para entrar com o povo na Terra Prometida. Bem, meus irmãos, então a gente tem aqui o autor, a autoria. Esse livro é a autoria de Josué, mas é óbvio. E aí você me pergunta, como pode o livro ter sido escrito por Josué se o livro retrata a morte de Josué? O livro ele é atribuído a Josué porque os escritos e as anotações são de Josué. É claro que um escriba ou o autor que compilou, a pessoa que compilou o texto, que reuniu os escritos de Josué, ela acrescentou os fatos, alguns fatos relativos, por exemplo, à morte, como ocorreu a morte de Josué. Então, ela reuniu com base naquilo que Josué havia escrito, ela fechou e concluiu o livro de Josué, tá bom? Então, o autor é Josué, perfeito? Olha, então, a gente vai continuar aqui. Os irmãos estão me vendo, me ouvindo bem, não é isso? A gente vai continuar aqui e a gente vai falar agora sobre o propósito, tá? Sobre o propósito do livro de Josué, que é mostrar, tá? O propósito do livro de Josué é mostrar o cumprimento da promessa de Deus ao seu povo. Esse é o propósito do livro de Josué, é mostrar o cumprimento da promessa que Deus havia feito a Abraão, e mostrar também como essa terra foi conquistada pelo povo de Israel e dividida. Esse é o objetivo do livro de
Josué. Se a gente for de falar aqui sobre uma palavra-chave do livro de Josué, a gente pode dizer que é conquista, que de fato ocorre uma conquista. E vocês vão entender que conquista é essa que acontece aqui no livro de Josué. Ora, para a gente já começar a ver a ler alguns versículos e alguns textos a respeito de Josué, a gente pode ler esse. Eu separei aqui 2 versículos-chave que tem a ver com o assunto que a gente vai tratar nessa aula. Olha o que diz o texto. Moisés já é morto aqui. Então Deus vira para Josué e diz: ser forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tá bom? Prometi dar a seus pais. Um outro texto que é chave aqui é Josué 11:23, que diz assim: assim, veja só, assim tomou Josué toda esta terra, segundo tudo que o Senhor tinha dito a Moisés, e Josué deu em herança aos filhos de Israel, conforme a sua divisão e tribos, e a terra repousou da guerra. Então, veja só. Então, esse texto aqui já nos adianta alguma coisa, tá bom? Então, Deus prometeu que seria com Josué e que daria a terra ao povo. É Deus quem tem essa intenção, essa iniciativa. Deus tem desde o início, desde Abraão, Deus tem a iniciativa de dar ao seu povo uma terra e providencia meios pelas quais esse povo vai chegar à terra prometida. Se não fosse o milagre de Deus e as provisões de Deus, esse povo jamais alcançaria a terra. Bem, a gente vai avançar aqui a gente vai avançar aqui o slide para ver a divisão, tá bom? A divisão do livro de Josué. Para a gente falar sobre a divisão do livro de Josué, a gente pode dizer o seguinte: do capítulo 1 até o capítulo 5 é a preparação para a entrada na Terra Prometida. O povo deveria entrar na Terra Prometida guardando a aliança de Deus, lembrando daquilo que Deus fez e da sua promessa, lembrando de guardar os princípios, os estatutos e a aliança de Deus, para que assim cumprisse o propósito de, ao entrar na Terra Prometida, eles viessem a ser um espelho, um exemplo e um caminho, uma direção para outros povos, e outros povos viessem a glorificar o Deus de Israel através da vida desse povo separado, eleito por Deus, para viver uma vida diferente de todos os outros povos da face da terra. Tá bom? Então vamos lá. O que a gente pode, tá? O que a gente pode ver aqui? Olha, tem um período da conquista, capítulo 6 a 12, que é onde relata a conquista, as batalhas. A gente tem a conquista de Jericó, que foi vitoriosa, tem a conquista que tem a derrota de Ai, depois tem a conquista, mas eles são derrotados em Ai por conta do pecado de Acã. Então, o livro vai mostrando, direcionando para a gente que há necessidade de obediência. Para quê? Para que eles sejam bem-sucedidos na conquista da terra prometida e vivam aquilo que Deus prometeu a Abraão, certo? Então, capítulo 13 a 22 é a divisão da terra.
E do capítulo 23 a 24 já é a despedida de Josué. Josué convoca o povo para adorar a Deus. Convoca o povo para poder guardar a lei de Deus. E guardando a lei de Deus, o povo ia continuar sendo bem-sucedido. E logo após, Josué morre, tá bom? Então, a nossa irmã aqui perguntou qual é a pronúncia do nome em hebraico de Josué. Olha, a pronúncia do nome dele é algo parecido com Exósia, tá? Do hebraico, vem do hebraico, que quer dizer Jeová, é a salvação, tá bom? Deixa eu ver aqui. Tem como saber quem completou o livro de Josué? Meu irmão, eu posso até responder em uma outra oportunidade. Realmente, eu não cheguei a pensar nessa questão. Muito boa a sua pergunta. Depois eu vou pesquisar e vou anotar aqui e responder na próxima aula, ok? Meus irmãos, vamos lá. A gente avança aqui. A gente vai falar agora sobre o contexto histórico, tá? O contexto histórico. Deus prometeu, no contexto histórico, veja só, Deus escolheu Abraão e a sua descendência se tornou um povo, tá? Se tornou o povo de Israel, que foi escravizado no Egito. E por meio de Moisés, tá? Por meio de Moisés, Deus resgata Israel das mãos do Egito, da escravidão do Egito, e faz uma aliança com esse povo no Monte Sinai e os guia pelo deserto. E o livro de Josué começa logo após a morte de Moisés e próximo à entrada do povo à Terra Prometida. Bem, isso foi o que a gente viu nas aulas anteriores, certo? Isso foi o que a gente viu nas aulas anteriores. Então, esse povo, tá? Esse povo, ele vai entrar na Terra Prometida. Bem, nossa irmã aqui falou que não está dando para ler direito. Sim, o que acontece? A letra aqui, ela está uma fonte mais fina um pouquinho. Agora não tem como ajustar, tá bom? Se você puder virar o celular um pouquinho, você consegue ver melhor, tá ok? Então, vamos lá. Deixa eu tirar aqui. Então, Moisés havia morrido e agora sobre a liderança de Josué, sobre a liderança de Josué, o povo da promessa, ele vai entrar na terra que Deus havia prometido a Abraão, a terra de Canaã. E ela é dividida em cidades e estados, tá bom? Por isso que quando o povo vai conquistar a terra, cada hora eles vão conquistando uma região, porque a terra é dividida em cidades e estados, separados entre si, cada um com o seu governo, e as pessoas de Canaã eram idólatras e imorais, como a gente vai ver. A religião cananeia, ela enfatizava a adoração a deuses estranhos, a, a morte de crianças para sacrifícios a esses deuses. Então, foi uma região e uma cidade, tá? Foi uma localidade que desagradou muito a Deus, e Deus levou o seu povo para lá, para poder fazer desse povo um povo exemplo, tá bom? Então, esse é. E Josué, veja só que interessante, irmão, Josué ele é apresentado como um novo Moisés. Josué ele é apresentado como esse novo Moisés. Você veja só, ele convoca o povo à obediência, tá? A obediência à lei, aos mandamentos dados no Sinai, assim como Moisés convocou o povo a obedecer à lei, a observar a lei, Josué também vai convocar o povo à obediência à lei. Moisés envia espias à terra, Josué também envia espias à terra. E assim como o mar vermelho se abre para Moisés e o povo passar, assim também o rio Jordão se abre para Josué e o povo passarem. Então a gente tem
essa comparação onde Josué ele é comparado ao novo Moisés e, de fato, um novo líder. Assim como Deus foi com Moisés, Deus foi também com Josué. Tá ok? Então, veja só. Então, como a gente pode fazer para entender o livro de Josué? Aqui está um mapa, bom, que vocês viram em uma das nossas aulas. O povo caminhou, peregrinou pelo deserto, desde quando saiu do Egito. Aqui está o Monte Sinai, onde eles receberam a lei de Deus, caminharam, rodearam Cades Barneia, rodearam por aqui e foram parar aqui em cima, que é onde Josué assumiu para atravessar o Jordão, tá bom? Essa é a divisão das tribos. Essa é a divisão das tribos, tá? Divisão aqui das tribos: Simeão, Rúben, Efraim, Assé, Naftali, Manassés. Essa é a divisão das tribos já na terra prometida. Vamos avançar. E o seguinte, o que retrata, tá? O que retrata esse livro, tá? O que retrata o livro de Josué? Qual é o contexto, qual é o entendimento que a gente tem do livro de Josué? Em primeiro lugar, o livro de Josué, tá? O livro de Josué é tem aqui os irmãos comentando. Ok, perfeito. Tá ótimo, tá ótimo. Ok, irmãos, está um pouquinho apagado, tá? Está um pouquinho apagado, de fato, mas a gente vai enviar os slides para os irmãos, para que os irmãos possam acompanhar, e essa aula vai ficar ao vivo, vai ficar salva no canal. Meus irmãos, então qual é o texto, qual é o contexto aqui do livro de Josué? Deus escolheu Abraão, tá bom? Deus escolheu Abraão. E o que a gente vê aqui, que desde Abraão, tá, Deus vem fazendo pactos com o seu povo. Qual é o pacto de Deus aqui com o seu povo concernente à terra prometida? Qual é o contexto aqui? Como a gente pode entender o livro de Josué? Deus é o grande suzerano, Deus é aquele que faz um pacto com Israel. Ele é o grande suzerano. O suzerano é aquele que é dono da terra, e vassalo é aquele que vai fazer uso dessa terra. Então, essa é a relação de suzerania e vassalagem entre Deus e Israel. Significa que a promessa que Deus fez a Abraão, em Gênesis capítulo 12, que daria uma terra ao seu povo, ela vai se cumprir aqui, no livro de Josué. E Deus separou esse povo para que todas as famílias da terra fossem abençoadas. E essa relação de suzerania e vassalagem, irmãos, ela é uma relação que tem a ver entre Deus e Israel, uma relação que tem a ver entre vassalagem e suzerania do Antigo Oriente, que diz o seguinte: Deus é o proprietário da terra. Grave isso. Aqui em Josué, Deus é o grande proprietário da terra. Deus é o grande proprietário da terra. E esse proprietário da terra, ele permite que Israel utilize e cumpre a sua promessa ao fornecer a terra a Israel. Bom, então Deus vai ceder essa terra a Israel, ceder Canaã a Israel para uso da terra. Mas, ao contrário dos vassalos, dos suzeranos da época, do Antigo Oriente, onde o vassalo deveria pagar tributos para uso da terra, aqui é diferente. Aqui, Deus graciosamente escolheu o povo de Israel e deu a ele a terra por bondade, por misericórdia. E Deus fez isso. Não cobrou de Israel, mas deu por bondade e misericórdia.
Veja só, então essa é a relação. Muito importante que você grave isso. Essa relação de Deus, tá? De pacto de Deus como dono da terra, tá bom? Deus é o dono da terra, tá bom? E o povo e tem um pacto com o seu povo, e esse pacto ele é importante para o nosso entendimento do livro de Josué. OK? Então, esse é o primeiro entendimento. Segundo, Deus está defendendo seus interesses próprios. Uma das coisas que a gente nota é que a batalha, ela não é de Josué. A batalha não é do povo de Israel. O interesse não é do povo de Israel. O interesse é de Deus em primeiro lugar. Irmãos, quem foi quem foi Abraão que disse: eu quero ir para Canaã? Foi o povo de Israel que estava escravizado que disseram: eu quero ir para Canaã? Não, tudo foi interesse, iniciativa de Deus de levar seu povo para uma terra. E embora Deus esteja cumprindo a sua promessa em Israel, tá bom? Quando Israel entra na terra prometida, entra em Canaã, entra na batalha, Israel participa dessa guerra, participa dessa batalha, mas os interesses que estão sendo defendidos não são os interesses de Israel, são os interesses de Deus. São os interesses de Deus. As batalhas pelas quais Deus está defendendo é a seu próprio interesse. Deus está batalhando pelo seu próprio interesse. Quando Josué ele encontra um anjo, tá? Josué tem aquele encontro fenomenal em Josué capítulo 5, lá para o versículo 13, quando Josué tem um encontro com o anjo do Senhor, que na verdade a gente sabe que é o próprio Cristo pré-encarnado. E Josué se prostra diante desse anjo e o adora. E aqui tá uma dica: por que era o Cristo? Porque nenhum anjo em toda a Escritura aceita adoração. Quando os homens se prostram diante dos homens, quando os homens se prostram diante dos anjos, os anjos dizem: opa, não faça tal coisa, levanta-te, não se prostre diante de mim, adore somente a Deus. Porque eles são criaturas. Mas esse homem que se aparece diante de Josué, ele recebe adoração. E diz para Josué aqui, como está no texto que a gente colocou, ele diz para Josué: tire as sandálias dos pés, porque o lugar que você está, Josué, é terra santa. Esse homem aqui que aparece diante dele aceita a adoração e Josué pergunta para ele: você está conosco ou está com... Você está conosco ou está com os nossos inimigos? É a pergunta que Josué faz para o anjo. Para o anjo do Senhor, é o termo utilizado aqui para uma teofania. Então, o anjo diz: eu não estou com vocês e não estou com os seus inimigos. Eu sou comandante do exército do Senhor. Tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar que tu estás é santo. Veja só que o anjo diz que ele não estava com Josué, também não estava com os seus inimigos. O que Deus está ali é com o seu interesse e pelejando a sua própria batalha. Deus está na frente da batalha, porque a batalha é de Deus, é interesse de Deus. E é isso que a gente precisa compreender aqui em Josué, que o texto mostra que Deus não está a favor de Israel nem contra os cananeus, mas está mostrando que a batalha não é para favorecer Israel, mas é para favorecer os interesses de Deus, de levar o seu povo para uma terra
aonde esse povo viesse a ser separado, consagrado e ser diferente de todos os outros povos e assim ser exemplo para todas as famílias da terra. Tá bom? Esse é o objetivo. Deus está trabalhando nesse sentido. A questão não é se Deus está com o povo de Israel, mas a questão maior é se o povo de Israel está com Deus de fato nessa batalha. Você está entendendo? Deus não está querendo saber se a intenção aqui nossa não é saber se Deus está com o povo, mas é saber se o povo está com Deus defendendo e trabalhando em cooperação com os projetos de Deus, com a intenção de Deus. Então, o que Deus deixa claro é isso, que enquanto o povo guardar a aliança, enquanto o povo defender, guardar os mandamentos e os preceitos, esse povo vai ser próspero, vai ser bem-sucedido em tudo quanto eles fizerem, em tudo quanto eles realizarem. Então, é essa a mensagem que o livro de Josué nos traz. E a gente vai ficar um pouquinho mais claro conforme a gente for avançando aqui alguns slides. Vamos agora aqui ao passo, a terceira observação para que a gente possa entender o livro de Josué. Então, o que Deus quer, irmãos, é o estabelecimento, tá, de uma regra justa na região da Cananeia. Tá? Deus quer acabar com a maldade em Canaã. Veja só, os interesses de Deus não são necessariamente a vitória de Israel e o massacre dos cananeus, mas são estabelecimentos, tá? Da sua regra justa, da sua justiça em Canaã, onde não exista a multiplicação, não exista mais a multiplicação da crueldade, não exista mais, tá? Não exista mais sacrifício de crianças e imoralidade. Esse é o objetivo de Deus. O que Deus luta e quer é o estabelecimento dos seus princípios na terra de Canaã. O livro de Josué ele vai apontar como as práticas cananéias eram, tá? E são combatidas, e foram, melhor dizendo, combatidas e erradicadas aqui no livro de Josué. Então, essa é a intenção, tá? Essa é a intenção. Por isso que quando o povo desobedece, Deus não permite o povo herdar a terra. Por isso que quando o povo desobedece a Deus, não guarda aliança, não guarda seus preceitos, o que acontece? Toda uma geração precisou rodear a terra até que todos morressem e Deus viesse a cumprir o seu propósito, porque em desobediência, em incredulidade, não se pode entrar na terra prometida, porque essa terra prometida é um local de pessoas que cumprem o pacto de Deus com o seu povo. Por isso que quando o povo murmurou, tá? Por isso que quando o povo murmurou, o que aconteceu? O povo teve que rodear a terra. Irmãos, se tivesse que rodar mais 40 anos durante o deserto, o povo iria rodar, iria ficar mais 40 anos durante o deserto, percorrendo todo o deserto, para que só uma outra geração viesse a entrar. Isso não seria problema para Deus. O que Deus quer e o que Deus quis é que só entrassem em Canaã os filhos daqueles que foram incrédulos e murmuradores no deserto, para que viessem a guardar a sua aliança, viessem a ter comunhão com ele. Tá bom? Então, veja só. Aqui a gente pode ver um texto de Levítico, versículo 18,
tá? Capítulo 18, versículo 24, que diz assim: não se contaminem com nenhuma dessas coisas, porque assim se contaminaram as nações que vou expulsar da presença de vocês. Até a terra ficou contaminada, e eu castiguei a sua iniquidade, e a terra vomitou seus habitantes. Você vê aqui em Levítico, capítulo 18, Deus falando para o povo de Israel que, ao entrarem na terra prometida, não se contaminarem com essa geração, porque a própria terra, tá? A própria terra ficou contaminada e a terra vomitou seus habitantes. Olha o termo, a expressão que o texto bíblico vai utilizar. E se você for caminhar um pouquinho, ver Deuteronômio, no capítulo 12, no verso 28 em diante, você vai ver lá que os homens, eles eram idólatras, eles sacrificavam seus filhos na adoração aos deuses, e tudo isso tornou abominável diante de Deus. Se você lembra de Sodoma e Gomorra, você vai saber muito bem, tá, o que estava acontecendo aqui em Canaã. Então, é isso que está acontecendo em Canaã. É um povo que não guarda a lei de Deus, mas que, pelo contrário, vive uma vida totalmente imoral, perversa, que maltrata, que judia, que idólatra. E esse povo Deus deseja exterminar de Canaã, tá bom? E colocar lá um povo que viesse guardar o seu pacto, a sua lei e a sua aliança. Muito bem, a gente vai aqui à quarta observação sobre o livro de Josué, que a gente precisa saber. É que as narrativas, elas estão cheias de hipérboles para mostrar que o mal ele está sendo erradicado, tá bom? Que o mal está sendo erradicado. Olha, teve uma irmã aqui que perguntou qual versão eu estou utilizando. Olha, o pastor Cícero, provavelmente a maioria dos textos aqui eu utilizei a versão NVI, que é uma versão que está entre as versões mais baseadas no significado. Ela é meio termo, ela não é tão literal e nem tão baseada no significado, tá bom? Ela é uma versão meio termo, nem tão tradicional, nem tão moderna, tá ok? Então vamos lá. Irmãos, então essas narrativas aqui, elas estão cheias de hipérbole. O que são hipérboles? São figuras de linguagens utilizadas em toda a Bíblia, toda a Bíblia Sagrada, não só aqui no livro de Josué. Essas hipérboles vão mostrar o quê? Vão dizer o quê? Principalmente quando o texto diz assim, olha, e destruiu totalmente, e nenhum sobrevivente ficou na terra. Tudo que respira foi destruído. Mas essas frases, elas são hipérboles, são expressões não literais. Por exemplo, a gente pode ver em Josué. Eu coloquei aqui no slide, está um pouquinho apagado, mas os irmãos podem acompanhar com a sua Bíblia. Josué, capítulo 10, no versículo 36 até o 39. O texto vai dizer: então Josué e todo Israel com ele se foi até Hebron e a atacou. O texto vai dizer